Oi, pessoal, estamos aqui novamente com mais um episódio dessa nova temporada do Saernicast. Eu sou o Frederico Marques e hoje estamos aqui com dois colegas de peso, diga vocês, para tratar de assuntos que são muito importantes na nossa vida diária, que é a questão da tecnologia. Estamos aqui com Francisco Bach, que é o nosso Chaguinha, eu vou chamar ele sempre de Chaguinha. Aqui é anestesiologista, né? Fez a residência na Casa de Saúde de Campinas, no CET de lá. Tem especialização em IA, né? Inteligência Artificial, no Start Sea University, no Vale do Silício. E também tem especialização em Machine Learning. Está fazendo a especialização no Machine Learning no MIT, né? Ele também é fundador da IANESTS. Se estiver errado, Chaguinha, depois você me corrige aqui. Perfeito, né? perfeito. E também estamos aqui com o Dr. Abinoam Prachedes, que já foi o presidente da Copanest, né? E anestesiologista também, membro do NGTA, da SBA, que é um núcleo de gestão, né? da Sociedade Brasileira de Anestesia, e fundador da TL1N, né? E também é criador do sistema Go Médico. Então, nós estamos aqui, primeiro, boas-vindas a vocês dois, sejam bem-vindos ao nosso Saernicast, né, que é esse que procura trazer sempre informação, diversão para os nossos anestesistas, né? Então, olá, Abinoam, olá, Chaguinha. Tudo bem, Fred? Muito bom estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite e tal, que a gente está nessa conversa em assuntos que a gente gosta, né? E aí, é legal a gente ter feito a mesma residência, né, Chaguinha? É verdade, eu estava pensando nisso hoje de manhã. Eu falei, vai chegar lá e vai dizer os dois fizeram residência no mesmo CT. Tá combinado, é marmelada. Marmelada. Mas não é bem assim, não. Eu também fiquei muito feliz, né? É um assunto que a gente conversa bastante. Né? Fomos recentemente a um congresso em São Paulo, que é o CEBIGS, que trata de inovação tecnológica e gestão hospitalar, no qual, entre uma palestra e outra, eu chegava e juntava o Cabinão, a gente ficava trocando ali, conversa, trocando figurinha para entender algumas coisas e acabar melhorando. Né? Então, é um assunto, né, um tema muito amplo, essa parte de tecnologia, mas muito importante, né? Devido à quantidade de alterações e mudanças que a gente tem desde o cotidiano até o nosso impacto profissional, né? Não, pois é, e isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Muitas vezes, sem a gente perceber, nós estamos utilizando essa tecnologia o tempo todo. E a gente queria começar, Abinoam, começar do básico, assim, de uma forma rápida. A gente tem aqui, vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre machine learning, vamos falar também um pouco sobre a medicina 4.0. E eu queria que você fizesse um pequeno preâmbulo sobre o que será essa história de medicina 4.0. Cara, fantástico isso aí. Como a gente estava comentando, né, que Chaguinha disse, a gente foi no congresso agora recente, o CEBIGS, né, recomenda aí próximo ano, quem quiser vá, porque é importante estar a par dessas novidades, né? E assim, para a gente entender o que está acontecendo na saúde, a saúde 4.0, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo, né? Essa coisa da gente estar olhando só para dentro não funciona mais. Então, basicamente, a gente tem que entender o momento que a gente está passando. Uma das palestras lá, não sei se o Chaguinha estava, que tinha 2 salas, o palestrante terminou dizendo assim, olha, se vocês não ficaram assustados é porque eu não expliquei direito ou vocês não entenderam. Eu estava nessa. Você estava nessa? Essa foi muito boa. Então, assim, eu espero que a gente, depois desse podcast, ninguém saia tão assustado assim, mas quem não tiver com um medozinho, uma ansiedade, uma curiosidade sobre o assunto é porque não está entendendo o momento único, ímpar, que a humanidade está vivendo, né? Então, o que acontece? Em 2012, mais ou menos, né, teve um pessoal do planejamento lá estratégico alemão começou a usar essa palavra indústria 4.0, que eles estavam tentando buscar como é que a gente vai fazer para a Alemanha continuar crescendo aqui e tal. Mas quem popularizou esse tema foi mais ou menos em 2016, no Fórum Econômico de Davos, né? E fizeram um livro. Então, basicamente, é como o mundo disse assim, poxa, a gente chegou num ponto agora de convergência de tecnologias que vai haver uma aceleração absurda, né, de avanços tecnológicos que vão impulsionar a economia e a humanidade. Aí é só você pegar o que foram essas revoluções anteriores, né? A primeira provavelmente foi a da máquina a vapor, né? Então, você imaginar que ela começou a fazer um trabalho que o homem não conseguiria fazer, ou que ele conseguia fazer, mas de forma mais fácil, né? Então, por exemplo, empurrar um trem 200 km com a carga, isso aí não ia conseguir nunca, né? Então, fazer um navio andar, fazer uma serraria andar, né?
me lembra quem viajou para Gramado, lá tem um museu da máquina a vapor, tem toda aquela coisa fantástica, né? E aí o que é interessante lá em Gramado também, que eu lembrei, tem uma serraria, que ela viveu essas revoluções. Eu lembrei agora, eu achei interessante. Porque eles tinham primeiro uma roda lá que faziam o trabalho com o rio. E aí o rio chove, o rio sobe, a roda tem que subir, aquela confusão. Quando chega a máquina a vapor, essa serraria vira uma máquina de fazer dinheiro. E aí depois veio a máquina a óleo, depois chega a eletricidade e tal. E a gente viveu essas revoluções. Então teve a eletrificação, o motor elétrico e tal. Muda o mundo de uma forma gigantesca, né? Então, perto da Segunda Guerra Mundial, essa parte de elétrica. E aí depois vieram os computadores. A gente viveu essa revolução. Então, somos uma geração privilegiada que a gente está conseguindo viver duas revoluções industriais num espaço de vida, né? Então, só que acontece. O que é que são essas tecnologias? Se a gente entender o que elas são, basicamente, assim, sem muito coisa, a gente entende como esse negócio pode acelerar. Então, por exemplo, lá na época, você quer fazer dar exemplos aqui das coisas que tem, né? Uma delas é o que eles chamam de manufatura aditiva, né? Impressão 3D. Então, para você fazer um tipo de protótipo, você tinha que... um custo alto, né, Chaguinho e tal. E aí eu lembrei, até antes de vir para cá, que na época do Covid surgiu esse tipo de videolaringo aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? Tem várias lâminas aqui, ó, de vários tamanhos, né? Eu imprimi elas por curiosidade, né? Mas basicamente quando o Covid chegou, um dos problemas era a rede de distribuição, de fabricação de videolaringo. Não tinha como você ter uma escala daquela. E alguém teve a ideia de fazer o desenho dessa lâmina. Ela tem um orifíciozinho aqui padrão que encaixa certinho com a câmera USB. Então eles só mandaram os Air-Rangers, né? Fizeram um site, pessoal, imprimam isso aí, coloquem uma câmera USB padrão aqui e comecem a entubar o pessoal isso vai facilitar a vida. Então é só para você ter ideia. Que você imprimiu, né? Isso aqui não é um material pré. Não é um material pré. Eu peguei e baixei um arquivo na internet. Imprimiu. Exato, perfeito, Ceguinha, lembrar. E aí esse arquivo veio primeiro um arquivo. Eu peguei e entreguei aqui numa empresa aqui. Lembrar que tem empresas aqui no Rio Grande do Norte, que eu vou falar com isso, citar depois Chaguinha aqui, que a gente às vezes não tem noção de como o Estado também tem esse ecossistema que está em desenvolvimento, né? Não se compara com os grandes países, mas a gente tem esse ecossistema. Então tem empresa aqui de impressão 3D, a Void 3D. Peguei o arquivo lá, o cara imprimiu colorido ainda, bonitinho, né? Para ficar bonitinho. E aí eu dei uns testes, eu não usei muito esse videolaringo, porque eu já tinha outros lá, mas já deixei de reserva se alguém precisasse e tal. Então o que acontece? Quando você junta isso aí, e as tecnologias basicamente são a internet das coisas, né? Que é você ter pequenos dispositivos como esse aqui que eu trouxe também, certo? Que eles têm Bluetooth, Wi-Fi, olha o tamanho do negócio, o tamanho da minha mão, né? Pequenininho, né? E aí o que acontece? Eles têm Wi-Fi, Bluetooth, eles conseguem se conectar, você consegue ligar sensores e fazer. Aí só para ter uma ideia, trazendo para a saúde, né? Sempre contextualizando com a saúde aqui. A gente tem a impressora 3D, a gente fez essa lâmina. Esse aparelhozinho aqui, eu posso facilmente fazer um aparelho de eletrocardiograma com ele. Sim. Certo? Ele tem portas de entrada e saída. O processamento dele, para vocês terem ideia, você lembra do Pentium? Lembra quando lançaram o Pentium Pro? Né? Era uma coisa chique pra caramba, do outro mundo? Então o que acontece? Essa coisinha desse tamanho tem 2 cores e o clock dele, a velocidade dele é de um Pentium Pro. E aí o consumo, pra vocês terem, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia do que tá para acontecer. Então tem um troço que cabe na minha mão que tem um poder de processamento de que era um computador avançado naquela época e um consumo de energia baixíssimo. Isso aqui eu posso botar uma bateria e ele ficar rodando durante muito tempo e tal. Então a possibilidade disso aqui é fantástica, não só por conta do processamento dele, porque ele, como tem Wi-Fi e Bluetooth, ele se conecta com outro elo da cadeia do Indústria 4.0, que é a Cloud Computing, né? Computação em nuvem. E aí o pessoal fala de cloud aí. Eu vou passar a bola para não ficar falando sozinho. Fala um pouquinho de cloud aí pra gente. Na verdade, o grande fato que a Bruno está querendo explicar é a velocidade que a gente vem evoluindo. Quando você para pensar que no final do século XIX, né, 1880, 1990, a gente começou com a eletricidade. E aí a gente pega esse período de 1920 a 1960, quando a única coisa que a gente teve assim, de evolução de telecomunicação mais importante é o advento da televisão, que realmente é muito importante. Mas pouca evolução na questão do rádio. A gente pega de 61 para 2000, aí a gente começa a ter a era do foguete, a era da internet, a gente começa a ter a questão de emissão de satélites. E aí a gente entra, também tem a questão da evolução computacional, né, que começou na década de 50, e a gente entra na fase de 2001 para frente.
né, quando a gente começa a ter saltos absurdos de tecnologia e disponibilidade para essa tecnologia para a massa populacional. Porque uma coisa é eu ter essa tecnologia, mas de uso restrito, de uso militar. A outra coisa é quando eu dissemino isso, né? E o que ele falou é perfeito. A gente vem num nível de evolução, nós somos uma geração privilegiada, onde em 5, 10 anos, a cada 5, 10 anos, a gente tem saltos absurdos, absurdos. Essa questão agora que a gente está falando da indústria 4.0, né, e todos os seus desdobramentos, como você falou, cloud e tudo, todos esses desdobramentos são evoluções absurdas, né? Puxando a sardinha um pouco para a questão da anestesia, né? A gente teve evoluções na parte de medicamentos, depois a gente teve evoluções na parte de monitorização, né? Eu lembro meu pai falando quando chegou o primeiro oxímetro, a emoção que foi, depois o esfigmomamômetro, né? Com automático, tudo essas coisas automatizadas, e a gente vai evoluindo de uma forma anestésica muito rápido, entendeu? E essa geração que está chegando agora, né, da 4.0, eu costumo brincar que vai ser uma evolução tão importante, se brincar mais importante do que o Propofol e todas essas monitorizações juntas, em uma velocidade absurda, porque a gente tem tecnologias que nos auxiliam na tomada de decisão, tecnologias que fazem com que todos os processos automatizados, que você reduza isso e você consiga se concentrar no paciente, né? Um fato interessante que vocês colocaram é porque essa evolução cada vez mais rápida, por isso que dá a possibilidade de uma geração, digamos assim, testemunhar essa mudança rapidamente. Por exemplo, a questão, eu alcancei telefone com disco. Sim. Hoje muita gente nem conhece esse tipo de telefone, né? Eu também alcancei o início da monitorização da gente, os monitores multiparamétricos chegaram depois que eu já estava atuando como anestesista. Então, assim, a gente testemunha essa mudança. E uma coisa que vem também é quando a gente vê isso, a gente pensa muito na ficção científica, né, dos filmes que mostravam muitas coisas que hoje a gente está vendo acontecer, mas também mostrava um certo risco em relação a isso e um certo medo em relação a, por exemplo, quando a gente fala em inteligência artificial, né, eu me lembro muito de 2001, Odisseia no Espaço, que tem o HAL, depois outros filmes que vieram colocando a inteligência artificial como algo que possa suplantar o próprio ser humano e até se voltar contra ele, que a gente viu, né? Mas como é que você vê essa questão, Chaguinha? Bom, aí a gente tem várias vertentes de pensamento, né? Na verdade, o que acredita-se é que a inteligência artificial ela avança de acordo com a computação. E a gente está para ter, nos próximos 5 a 10 anos, um outro salto absurdo, né? A Binoam mostrou aqui uma pequena parte de um circuito que é tudo integrado, que tem a potência de um computador top de poucos anos atrás. Então, a gente consegue ver a compactação dos circuitos, a compactação de tudo que é feito e como isso evolui. Então, quando a gente fala nessa questão de suplantar o perigo da IA, até onde a IA vai chegar, é muito complexo a gente discutir isso, porque a gente está para ter um grande salto na era computacional. Estão chegando agora, né? Acredita-se que nessa próxima década a gente vai evoluir da computação convencional para a computação quântica. Ou seja, a gente vai ter um salto em capacidade de processamento de dados, em capacidade de compactação absurda. E a gente não sabe até que ponto a gente vai ter essa evolução para atingir o que eles chamam de singularidade. O que é a singularidade? Singularidade, eu costumo... foi uma pergunta que foi feita e ficou em voga lá no último congresso, inclusive, vieram me perguntar várias vezes a minha opinião sobre singularidade. Eu acho que a singularidade é o ponto de não retorno, é o ponto em que as máquinas elas superam a inteligência humana e elas conseguem replicar sem a nossa interferência. Na minha opinião, a singularidade é isso. Só que eu também acredito que, da mesma forma que foi criado, né, desde o começo, a gente tem mecanismos para se proteger. Basta que a gente tenha cuidado, que a gente coloque travas,
né? A gente vai conseguir se proteger? Não tem como a gente saber, até porque a gente vive uma crise, na verdade, hoje, né? As grandes empresas, o maior custo das grandes empresas hoje é na questão de proteção de dados e LGPD, porque eles já estão vendo que em breve a gente pode ter uma quebra de criptografia, uma quebra de tudo isso. Quando a gente der essa ciclada, daqui a 5, 6 anos ou 10 anos, enfim, para essa computação quântica, a maioria desses códigos criptográficos que nós temos hoje, eles podem ser facilmente quebrados. Então, a gente não sabe como é que vai ficar a questão de segurança de banco, questão de segurança de internet, o WhatsApp, tudo isso, né? É para se preocupar? Enfim, algumas pessoas se preocupam mais, outras menos, por questão de conhecimento. Mas a gente não sabe, porque da mesma forma que as tecnologias de ataque elas avançam, as de defesa também avançam. E a gente tende sempre a um equilíbrio, porque senão a gente não estaria aqui. Se você ficar achando, falando sempre em cenários cataclísmicos, né? Apocalípticos, né? A gente não estaria aqui, porque ele fala, a máquina vai evoluir, vai virar o filme Exterminador do Futuro. Não, da mesma forma que você faz essas tecnologias de ataque, você faz as de defesa. Não necessariamente elas evoluem na mesma velocidade, mas elas tendem sempre ao equilíbrio. Senão a gente estaria nessa dificuldade. Aqui eu trago novamente a literatura, que quando a gente lê Isaac Asimov, a gente vê que ele traz as leis da robótica com mecanismos de proteção. Né? Sim. Então é algo por aí, né? Sim. Uma coisa que a Bilana trouxe hoje, essa notícia sobre esse grande problema que houve em termos de segurança, que traz um pouco isso que você falou, e trazendo isso também para a nossa realidade da anestesia, porque cada vez mais a gente vai estar com isso presente no nosso dia a dia, né? Perfeito. Foi muito bom. Eu estava comentando que foi interessante a gente gravar esse episódio, porque tem a notícia dessa quebra de segurança aí, né? Esqueci o nome da empresa. E aí o que acontece? Aeroportos, bancos do mundo inteiro paralisados. Isso aí é uma das coisas que se fala dos riscos da Revolução 4.0. Por quê? Como eu estava falando aí, né? A gente tem aí a cloud computing, você tem um troço que você prototipa rápido. Você tem um chip que se conecta com Wi-Fi, que pode se conectar com um computador mais potente que ele, né? Ele manda sinais, e aí lá dentro você tem um IA que processa aquilo. Você tende o quê? Uma das coisas que esse ecossistema de inovações ele traz para a indústria, para o mercado, é a possibilidade de automações muito, digamos assim, importantes, que reduzem custos e tal. Então, por exemplo, existem empresas de frete, né, que elas têm sensores de GPS nos navios. Então, acontece, a fábrica, ela sabe quando o navio está vindo, se ele atrasou, e aí o que acontece? Ela acelera ou reduz automaticamente a produção de acordo com esse tráfego desses navios, onde o destino também faz. Isso tudo sem muita intervenção humana, né? E a gente pensa, esse negócio está muito longe da gente. Não, tem um colega meu, desculpa agora o nome, esqueci agora o nome dele, mas que ele trabalha na COSER, ele contando que antigamente, quando caiu uma linha de transmissão aqui no estado, estou dando exemplo, trazendo para a nossa realidade, né? Como eu estou trazendo as coisas aqui que existem, né? Quando caiu uma linha de transmissão, tinha que mandar um carro para cair uma transmissão lá perto de Touros. Aí o cara ia andar 50 quilômetros para ir lá, descobrir onde é que caiu, e foi. Hoje em dia ele tem sensor nessa rede todinha. Quando cai uma linha de transmissão, está faltando energia em Touros, aí ele vai chavear, aí ele sabe, ele vai chavear, desliga tudo na central de Natal e faz a energia aí por João Câmara, por exemplo, entendeu? De forma automática. E por último ele está dizendo, rapaz, olha, isso aí já está começando a ficar chato já. A gente queria que o negócio decidisse para a gente qual era a melhor rota para ir e fizesse o negócio automaticamente. Para a gente ganhar mais escala ainda para o funcionário, entendeu? Então, assim, coisa de quebra de barreira dessas estação que tira, ele diz que sobe um drone, identifica qual é a barreira que quebrou e já vai lá falar com a pessoa, o que você está fazendo aqui? Né? Porque sempre tem um doido que quer ir roubar cobre numa subestação só para... acho que até agora nenhum escapou vivo para contar como é que se deu certo, né? Então, assim, basicamente a chave dos riscos está exatamente nos benefícios. Então, por exemplo, você tem um carro que é muito rápido, é um benefício, você chega rápido no lugar. E o risco está associado a esse benefício. Você é muito rápido, quando você bater, você vai, digamos assim, morrer. Então, quando você tem essas automações muito grandes, você começa a confiar nessa tecnologia, né? A gente começa a confiar, depender dela,
porque começa a não valer a pena ter um outro backup disso aí. Não tem sentido, né? Então, o que acontece? Quando não tem esse backup, aí ela tem uma trava, você tem, digamos assim, essas quebras a nível global. Você está dizendo? Não é numa escala gigantesca. Se você ganhou na escala na produtividade, quando tem um problema, a produtividade é global. Isso. Então, é basicamente isso. Eu consigo ir para aqui para São Paulo de avião, tá? Se os aviões pararem, de repente, acabou, bicho. É 2 dias de carro, né? Então, é basicamente assim, os riscos operacionais são esses. Os riscos humanos aí são gigantescos, né? Entendeu? E a gente estava discutindo aqui nesse bate-papo sobre trazendo para a saúde, né? E aí, até onde a gente vai poder automatizar as coisas? Até onde eu posso colocar um IA para definir se uma imagem tem câncer ou não, que vai definir a conduta de uma cirurgia? Certo? Sem um contrapeso, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for ficar preso a isso aí, a gente deixa de evoluir, de aproveitar a tecnologia. Isso. Porque, ao mesmo tempo, quando eu estou falando desse erro aí, eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que não têm a cirurgia porque não têm diagnóstico. Você entendeu? E aí ninguém põe isso na conta. Quando você bota na balança. Quando você bota na balança, perfeito, o que é? A telemedicina, como a gente estava dizendo, a gente estava discutindo bastante os riscos da telemedicina e tal. A AMB, eu me lembro bem da discussão, tentando, olha, a gente tem que ter a telemedicina já no mundo inteiro e tal. E aí o CFM, como que é uma chapa política, né? A gente até entende, não é técnica, né? Aí escutando muito os médicos, as demandas dos médicos, né? E essas tecnologias dão medo, né? Porque elas mexem com o mercado de trabalho, mexem com tudo, com a forma que você vai trabalhar. E aí eles seguraram aquilo ali, uma coisa que já estava pronto, daria para fazer. Quando chega a Covid, a epidemia do Covid, acabou. Como é que você vai fazer consulta? Era disparado do jeito que estava. Então, o que acontece? Essa mensagem que eu queria trazer com esse exemplo prático de uma coisa que a gente viveu. Ou a gente se integra nessas tecnologias, entende como elas funcionam, né? Então, assim, o exercício que cada um de nós tem que fazer hoje é pegar e ir lá na Wikipédia, Indústria 4.0, o que é que tem, entender o que é que cada passo daquele faz e o que é que aquilo pode trazer para mim. Então, por exemplo, eu com esse chipzinho posso fazer um eletrocardiograma, posso fazer um BI, se eu quiser, aqui, certo? Aí você fala, ele não tem poder de processamento para IA. Mas eu não preciso, né? Chaguinha que mexe aí no assunto. Eu só preciso coletar o dado, conectar com a cloud e mando. Jogar, e aí a cloud me devolve o resultado aqui e tal, e vou. E até onde eu posso fazer isso, né? O dado do paciente é mais importante, é menos importante. Eu acredito que, assim, num país pobre como o nosso... não, pobre... a palavra errada que eu falei, é país rico pra caramba, né? Exatamente. Mas, assim, um nível de desigualdade social absurda, né? Abismal, a gente pegar o segmento da sociedade que não tem acesso à saúde, ele não vai estar muito preocupado com privacidade, a última coisa, que é provocar em sobreviver, né? Em curar a mãe dele e tal. Então, o que acontece? A gente tem que achar esse balanço aí e tal, pra gente tentar mitigar esses riscos e, ao mesmo tempo, aproveitar essas tecnologia nova. Aí a gente traz um outro aspecto que é importante em tudo isso, que é uma coisa que também eu sei que Chaguinha tem e você também, que é justamente a questão de não perder o fundamental na prática médica, que é a questão da humanização. Então, e como conciliar essas coisas, Chaguinha? Antes da gente entrar nessa parte de humanização, tem uma coisa muito importante para a gente comentar, né, puxando aí o gancho. É bom que quando a gente vai falando e um vai falando, tem tanta coisa para o outro puxar de gancho. Existe um conceito, quando você aplica essas modernidades, chamado de alienação. O que é isso? E isso é importante de ser combatido. A alienação é justamente quando você se acostuma tanto com a tecnologia que você perde a referência. O exemplo que a gente usa muito para entender é a questão dos Waze da vida, dos aplicativos que ajudam, o Uber, que ajudam você a chegar nos cantos. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia, se você começa a utilizar muito, a gente que já tem um pouco mais de rodagem, a gente consegue andar nas cidades. Mas essas gerações novas, de tanto utilizar, né, os aplicativos de locomoção, eles acabam não aprendendo a andar dentro da cidade. Eles são completamente alienados. Tem até um exemplo, eu estava conversando com o professor Herbert, que é especialista em IA, ele dá assessoria para as Forças Armadas, ele é lá do Rio de Janeiro, e ele estava falando que um dia desse o filho dele foi deixar no aeroporto e disse que não sabia ir para o aeroporto, porque ele só sabia pelo celular. Entendeu? Então, assim, chegamos nesse nível. Então, isso daí a gente puxa para uma discussão muito ampla, né? Quando vai falar até onde a gente vai usar a tecnologia para fazer diagnóstico, até onde a gente vai fazer a tecnologia para usar numa consulta, nisso, naquilo. O importante é que
apesar de você ter todas as evoluções, é preciso que alguém valide, é preciso que alguém estude, é preciso que alguém faça o procedimento braçal, porque senão você vai esquecer que aquilo funciona. E aí você fica totalmente em função de uma tecnologia que você não sabe validar aquilo mais, né? Um exemplo bem prático para a gente entender é, surgiram as cirurgias por vídeo. Sim, mas precisa que você faça, eventualmente, uma cirurgia, uma colestectomia, por exemplo, aberta. Por quê? Porque senão você vai esquecer. E aí, no dia que o vídeo falhar, como é que eu faço? Entendeu? É necessário que você faça uma cirurgia sem utilizar o bisturi elétrico. No dia que falhar. Então, essa mesma discussão a gente aplica para a tecnologia. Eu vou confiar que a gente vai ter um robô, uma IA que vai me auxiliar um diagnóstico, vai indicar uma cirurgia, vai indicar aquilo. Tem que ter alguém que valide isso com experiência anterior a isso daí. E essa é uma preocupação que a gente tem. Porque à medida que o tempo passa e a tecnologia chega, você tende a se acomodar. Olha o exemplo que a Abinua falou aí, entendeu? Uhum. O rapaz da rede elétrica, ele antes tinha o trabalho de pegar o carro. Aí agora ele já mapeia o quadrante, ele já sabe mais ou menos onde ele já vai com o carro dirigindo, mas agora ele não quer mais nem ir. É fantástico ele não precisar ir, porque ele consegue acelerar, resolve a situação e ela acelera. Uhum. Só que, pelo outro lado, de vez em quando é bom ir. Porque um dia, se falhar, como é que eu vou resolver? Quem vai resolver? Entendeu? Então, essa questão é um conceito muito batido, que a gente fala da questão da alienação, né? Que é justamente quando você se entrega totalmente aquilo e você fica à mercê da máquina. Então, vindo agora para a questão da humanização... Só um exemplo que eu acho que casa com isso daí. Eu testemunhei algumas situações do tipo, alguns colegas que chegaram da residência, por exemplo, na hora de fazer um bloqueio de plexo em um determinado hospital aqui, que não tinha ultrassonografia. E a pessoa congelou. Não vou fazer, Então, é mais ou menos por esse caminho, né? Não que seja ruim fazer produção, de forma nenhuma. É a nossa tendência, mas, de repente, por outra técnica... Pegando esse exemplo do ultrassom, é uma coisa interessante, certo? O ultrassom, há um tempo atrás, a gente fazia todos os bloqueios manual. Eu ainda peguei isso no final da rede. Referência anatômica. Referência anatômica, né? A Benoit também passou por isso. Aí depois a gente começou a ter o Stimulplex, né? Isso. Já melhorou. Aí hoje nós temos o ultrassom. E agora nós temos, há 15 dias atrás, a empresa canadense começou a utilizar um óculos de realidade virtual e realidade aumentada para você dizer onde você vai botar a agulha. Isso daqui a 2 anos vai chegar. E aí é onde fica o problema. A pessoa vai colocar o probe do ultrassom, ele vai identificar as estruturas e vai dizer aonde você vai passar a agulha. Fantástico. Entendeu? Fantástico. Porque vai facilitar, vai permitir que você treine os residentes. Só que aí, qual é o problema? Até que ponto você pode confiar nisso? Uhum. Quem é que vai validar essa operação? As gerações vão passando e você vai perdendo aquele traquejo de um bloqueio anatômico, você vai perdendo aquele traquejo de saber por onde entrar. Então, isso é muito complexo. E esse é o medo. Quando a gente fala, né, de todas essas questões de até onde a máquina vai, até onde a gente pode perder espaço, depende muito da gente. Quanto mais acomodado a gente for e quanto mais a gente deixar que as máquinas tomem conta, elas vão tomar. Entendeu? Mas você não acha que isso naturalmente é tendencioso para o próprio ser humano? Sim, porque ele se acomoda, sim. Fica mais tranquilo. Isso naturalmente é uma tendência. A gente sempre procura se estabelecer no canto que é melhor, no canto que é mais tranquilo. Só que se a gente não começar a ter essa consciência de precisar também fazer com que a gente consiga validar as operações, nós não sabemos aonde a gente vai chegar. A gente vai ficar totalmente na mão de uma tecnologia que a gente não sabe até que ponto a gente tem essas certezas disso, né? Uhum. É lógico que isso evolui muito, mas hoje a gente ainda tem muitos problemas com a IA, porque elas foram aperfeiçoadas, né, nessa última leva,
nessa parte mais moderna, e elas ainda têm muitos problemas que a gente chama de alucinação. É quando a máquina se vê numa situação difícil e devido ao processo de aprendizado dela, que ainda não está, vamos dizer assim, com um nível de avanço tão bom, ela começa a inventar informações, ela começa a inventar caminhos, ela começa a alucinar. Né? Então, isso tudo a gente tem que ter muito cuidado para não perder esse controle. Né? Fred, uma pena é o seguinte, que muito válido o ponto de Chaguinha aí, na questão do conhecimento técnico da medicina, né? Só que aí os questionamentos, assim, sem querer fazer medo para ninguém, assim, né? Então, mas já apavorando. Eu não posso ficar com esse medo sozinho, né? Tem que compartilhar ele compartilhar. Esse medo tem que compartilhar. Então, é o seguinte, fazer uma pergunta bem rápida. Você mora em apartamento? Moro em apartamento. Você tem poço? Lá não, né? No seu apartamento não tem poço. Você tem gerador de energia elétrica, você tem geladeira, por exemplo. Meu avô tinha geladeira a gás. Você tem uma geladeira a gás de backup? Não, falta energia 2 dias, você vai perder tudo que tá na geladeira. Você confia que aquilo vai estar funcionando. Então, o que acontece? Chega um ponto da tecnologia que ela está tão confiável, digamos assim, que as pessoas começam aquilo que eu falei, não tem esse backup. E aí o que acontece? No questão da medicina, que tem a questão do conhecimento, da validação, isso é importantíssimo ter isso, ela sempre vai existir esse fazer manual, né, da ciência. Por quê? Porque ele precisa dessa validação. Só que aí a pergunta que eu faço, precisa de tanta gente para isso? Rapaz, então, essa é a pergunta será mais que só difícil. um centro que reserva disso aí lá nos Estados Unidos e tal, e aí o resto todo mundo dependendo da IA que é gerado naquele lugar e todo mundo desempregado? A pergunta é essa: quantos sapateiros tem aqui? Deve ter sapateiro ainda, precisa de 1 ou 2 e tal, mas não tem tantos sapateiros quanto tinha antigamente, né? Então isso aconteceu com diversas profissões, vendedor de loja, promotor de vendas e tal. Você vê que são profissões que reduziram e acomodaram. Por quê? Porque começou a venda online. Então, se ele crescesse na mesma proporção do mercado, a gente teria, né? E não é. Então, assim... Mas talvez seja esse o grande receio de muita gente, né? Pois é, e aí o que acontece? É o que eu falei Por outro lado, telemedicina, né? Você não acha que também vão surgir novas atividades? O ser humano não vai encontrar novos caminhos para a sua... É uma excelente mentira contada para as pessoas aí, viu? Então, essa mentira ela é muito consoladora. Homem, cuidado. Porque o que acontece? A Revolução 4.0, ela atinge um nível de automação tão grande que, assim, a perspectiva de quem analisa isso aí friamente é que a maioria das pessoas não vão ser necessárias para trabalhar. Não vai ser necessário o trabalho das pessoas. E o que a gente vai fazer? Entendeu? Essa é a questão. Aí não tem aqui. Aí volta-se, já estão voltando discussões muito antigas, que era da renda básica universal e tal. Você vai ter que ter agora aqui um fenômeno de engenharia social para fazer isso aí. Se você pegar na página da Wikipédia hoje e for olhar lá, ele fala já da indústria 5.0. Ele nem estamos aqui, ó. O que vai ter depois disso? Porque todo mundo está sabendo que vai ter uma onda de desemprego, vai ter... E aí era o quê? Quando você lê sobre a indústria 5.0, né? Ele diz assim, a mira deles é o quê? A gente vai ter que ter toda uma tecnologia de engenharia social para poder prover bem-estar para a humanidade. Está entendendo? Perfeito. Ou seja, temos que nos voltar para o ser humano. Exato. Porque hoje nós estamos crescendo em termos de máquina, em termos de tecnologia, Exato. E isso aí está respondendo aquilo que o mercado hoje quer. Porém, vai chegar um ponto que isso vai se tornar um grande problema e que precisamos voltar a olhar para o ser humano. Perfeito. Olha, o linguajar que eles usam, né, é que desde o Fordismo, né, aquela revolução industrial, digamos assim, a linha de produção é que o mundo ali desenvolveu uma visão utilitarista do ser humano. Então você fala, o que Chaguinha é? Anestesista. Você está entendendo? Sim. Chaguinha não é uma pessoa, não é um pai. Ele tem uma utilidade, ele tem uma utilidade, né? como anestesista. Então é assim que a gente se apresenta na sociedade e tal. É uma visão utilitarista. E aí essa visão ela tem dano à sociedade, que quando você para de ser útil, você é descartado. Você perde a sua... E aí a pergunta que a gente faz para a sociedade é assim, o que a gente quer disso aí, tudo? Eu quero pegar essas tecnologias e livrar o trabalho para que a humanidade possa viver mais tranquila, né? Que era isso que prometia antigamente. Dizer, vamos trabalhar, vai ter essa máquina aqui para a gente ter mais tempo. Isso. E acontece o contrário. Por quê? Porque há uma acumulação de riqueza
né, por um lado, e continua-se as pessoas, as camadas mais boas, trabalhando cada vez mais, né? Tem até um episódio no negócio de humor que chega o português pro índio lá e fala assim, olha, vocês vão trabalhar, vão cortar árvore, não sei o que lá, papai vai fazer isso e vão trabalhar, para depois a gente viver na rede. Aí o índio olha assim, oxe, eu já vivo na rede. Eu já pesco aqui o peixe, não tô entendendo fazer isso tudo para voltar. E aí, isso é muito interessante. Então, a gente está nesse nível de discussão, certo? Então, assim, para trazer para a nossa realidade, eu acho que a gente tem um déficit de produtividade tão alto no nosso país, você está entendendo? Que esse tipo de discussão, ela ainda não digamos assim, não vai impactar. Quando chegar para a gente, já vai estar resolvida de uma outra forma a solução social para isso, que não vai ser uma solução tecnológica. Isso. É o quê? O direito às humanidades, o pessoal da ciência social, que sempre... a distribuição de renda, tudo isso vai ter que ser levado em conta. Levado em conta, tudinho, para poder resolver esse baita problema social. E aí, voltando uma situação antiga, né? Por exemplo, eu achei legal estar vivo para ver isso tudo, mas ao mesmo tempo triste de ver coisas acontecendo no mundo, como a guerra lá da Ucrânia, a guerra lá de Israel com os palestinos e tal, coisas que eu via na minha infância, de guerra de bala, de gente morrendo espedaçada e tal. Eu falei, meu amigo, o Iraque, aquilo ali para mim eu pensei que a humanidade já tinha superado aquilo. E o que acontece? A gente pode avançar a tecnologia como for. Chegar, de repente, uma convulsão social e um doido solta uma bomba atômica, acaba tudo, volta tudo pro zero. Você entendeu? Reseta. E aí é um problema grave que tem que ser posto na planilha, digamos assim, não está planilhado. Porque nós temos uma evolução tecnológica, mas a gente precisa de uma evolução humana, né? Exato. A humanidade, ela é flexível e tal, só que às vezes demora para acompanhar, né, o ser humano. Você pega assim a tecnologia do celular e tal, pode fazer tudo. Quando estavam discutindo, eu me lembro o termo que eu usava, né, Cheguinha, era convergência tecnológica, que é você jogar várias... Antigamente você tinha um computador, um telefone, uma câmera para bater foto. Aí o cara jogou a câmera no celular, jogou o computador, não sei aonde, então, convergência tecnológica. E aí o que acontece? Aí você vê, o que vai ser possível, a medicina, não sei o que avançar, e aí o que se usa o celular para ver? Para ver vídeo de gato, que é engraçado, a gente gosta de ver vídeo de gato, entendeu? A minha mãe adora fazer vídeo chamada com a minha tia, fica lá uma olhando para a outra, rindo, contando a coisa, porque o ser humano não deixa de ser ser humano, porque tá ali na mão. E precisa do contato, né? Precisa do contato. Precisa dessa coisa aí da humanidade. Dessa vertente da humanização, né? E aí, pegando agora esse gancho, né, que a gente falou no final aí, é onde a gente chega na parte que a gente está travando agora uma batalha no sentido de conscientizar as pessoas de terem empatia, terem relacionamento com seus pacientes. Uhum. Né? A gente começou o ano passado um projeto relacionado a consultas pré-anestésicas, né, onde além da gente pegar a ficha, a gente colocou toda a parte tecnológica por trás, ajudando já essa questão de automação. E a gente vem discutindo muito com o pessoal a importância que se tem de se conversar com o paciente, de se criar esse vínculo, né, nesse mundo cada vez mais corrido, com mais dificuldade de relacionamento. A gente vem nessa luta tentando conscientizar as pessoas de fazerem essas consultas pré-anestésicas, né? A gente teve uma palestra muito importante, pelo menos para mim foi muito tocante, acerca de confiança, né? Teve não sei se ele era médico, eu sei que ele era padre, né? Ex-padre, teólogo e filósofo, Pronto, né? Ex-padre, teólogo e filósofo. Ele abriu o Congresso de Inovação falando de confiança, explicando o que era confiança, desde a sua origem, a importância da confiança, os desfechos quando se tem confiança. E aí tem uma quantidade enorme de trabalho falando que quando o cirurgião tem confiança no anestesista, o desfecho da cirurgia é melhor. Uhum. Quando o paciente tem confiança e conhece previamente o anestesista, o desfecho ele é melhor. Entendeu? Por quê? Porque ao criar esses laços, você tem diminuição de ansiedade, você tem diminuição de frequência cardíaca, você tem menor sangramento e várias coisas que fazem com que a gente consiga melhores resultados anestésicos e cirúrgicos. Então, a gente partiu para essa linha, né, de conscientizar as pessoas que é necessário que a gente faça essas consultas pré-anestésicas, que a gente cada vez humanize mais, que elas sejam feitas preferencialmente de forma presencial. Lógico que a gente tem a condição hoje de fornecer dentro do próprio aplicativo uma condição de uma consulta online para
casos que o paciente não consiga vir, que seja de outro estado, tudo. Mas a ideia, desde o começo, ele foi projetado para que a consulta fosse feita de forma presencial, que você consiga pegar no paciente, que você consiga olhar no paciente, entendeu? E voltando um pouco ao que eu falei anteriormente, a gente tem que sempre pegar e se apegar nas melhores características, e nas características que dificilmente a gente vai conseguir perder essa batalha, entendeu? Né? Fala-se muito em desemprego, que isso é uma realidade. Né? O desemprego que vai chegar por causa da automação, o desemprego ele vai chegar por causa da automação. Só que tem áreas que a gente não vai perder. A IA ela não consegue liderar, a IA ela não consegue ter empatia. A IA tem várias coisas, ela é auxiliar, ela automatiza. Então, se a gente não partir para essa parte de olhar para o paciente, criar empatia, né? Essa parte humana realmente da coisa, a gente vai perder. Se a gente virar um mero infusor de Propofol, um mero fazer apenas as coisas manuais, de chegar com o paciente... Ser só um técnico ali? Ser só um técnico, como a gente vê, infelizmente, em alguns locais, o paciente chega, você bota na mesa, você faz 3 perguntas e faz a medicação. Uhum. Então, assim, até que ponto você fazer 3 perguntas em cima da hora, isso tem alguma implicação, né? E assim, a própria experiência do paciente, que hoje exatamente. É um fator fundamental na própria avaliação, né, Exatamente. Então, todas essas questões, elas são muito válidas e a gente está nessa luta, já vai fazer 1 ano, né? E a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo vencer, a gente vai quebrando barreiras para que isso seja feito, né? Além de todas essas implicações humanas, implicações de desfechos cirúrgicos, a gente tem também as implicações legais. Foi uma outra palestra que a gente teve, realmente foi um congresso fantástico, mudou muito assim minha concepção e visão de vida. A gente teve outra palestra de uma desembargadora da saúde, falando como você tem falhas no processo jurídico. Todos esses termos de consentimento que são aplicados no dia da cirurgia, nenhum deles tem validade legal. Ela estava explicando. Se chegar nela lá, ela já dá perda de causa automaticamente, porque isso não vale. Você está coagindo o paciente a assinar uma coisa. Termo de consentimento igual para pacientes, isso também não vale. Foi uma outra coisa que a gente também trabalhou hoje. Nossos termos de consentimento são todos gerados por IA individualizado. Se você vai fazer uma cirurgia abdominal, o termo ele segue um padrão do hospital, mas o meio dele é todo modificado. Não existe um termo de consentimento que seja igual ao outro, né? Isso aí a gente já tinha começado, mas eu acelerei após a palestra dela semana passada. Eu trabalhei nisso a semana inteira, já acelerando. Por quê? Porque ela disse lá abertamente que, além de todas essas implicações que a gente já falou humana, a implicação legal é absurda. Uhum. Ela disse, olha, chega para mim. Ela disse lá, chegou para mim semana passada 12 processos referente a um hospital X, ela falou lá. Ela é de Santa Catarina. E aí ela começou a ver que o termo de consentimento da neurocirurgia era igual ao termo de consentimento da colestectomia, que era igual ao termo de consentimento de uma cirurgia de mão. Ela simplesmente disse que não leu mais nenhuma peça e deu perda de causa para o médico umas 12 peças. Porque ele disse, olha, você não explicou o termo de consentimento. É tudo igual, você botou lá o paciente... Ela já deduziu que não foi feito nem termo de consentimento. Então, se não é feito termo de consentimento, a cirurgia não é válida. Se a cirurgia não é válida, tudo cai. Então, assim, a gente está hoje nessa batalha de conscientização, de humanização, de importância de fazer as coisas acontecerem da forma correta, né? O ato anestésico cirúrgico, ele tem etapas. Essas etapas, elas não devem, não podem ser puladas. Uhum. É lógico que para a maioria de nós, não adianta a pessoa ficar enganando. A gente sabe, a gente anestesista, é muito mais prazeroso fazer o ato anestésico. A anestesia do centro cirúrgico é muito mais prazeroso do que você fazer uma consulta pré-anestésica, do que você fazer um acompanhamento pós-anestésico, entendeu? Mas eles estão lá, eles têm de ser respeitados. Então, todas essas etapas, elas têm que ser feitas. Uma consulta pré-anestésica, o ato anestésico em si, o acompanhamento na RPA e o pós, quando o paciente sai do hospital, que até... Inclusive, hoje, isso aí é exatamente o que caracteriza hoje o anestesista, como esse médico perioperatório, que não é uma coisa só ligada ao trans, mas ao pré, ao transoperatório, ao pós-operatório. E, sem dúvida, a gente tem cada vez mais que agir e que trabalhar essa questão. Porque, como você diz, muitas vezes o nosso contato com o paciente é mínimo, né?
basicamente ali no momento da cirurgia, e muitas vezes não tem o pós. Até a gente sofre com isso aqui, na questão da sala de recuperação. Por exemplo, até que isso aí daria um outro podcast só para falar sobre isso. O pós, só para concluir, para passar para o Abinor, o pós, eu até conversei com o Abinor rapidamente aqui, a gente trocou umas mensagens aqui no WhatsApp, uma forma da gente fazer isso. E aí o pessoal fica viajando muito, vamos botar um robô, não sei o que, isso, aquilo, um avatar para fazer isso. Não, homem, bota um chatbot com 2 perguntazinhas, a gente resolve isso, porque pelo menos o paciente, o que é o pós? Não é a sala de pós-anestésica, é o paciente em casa já. Isso. Perguntar, Perfeito. como foi sua experiência anestésica? Você teve alguma complicação? Você tem alguma coisa que possa acrescentar? Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande quando um negócio simples resolve. Abinor, rapaz, a gente vive num país complicado, amigo. Bota um negócio simples aí e a gente resolve isso. Não precisa enfeitar muito algumas coisas, entendeu? E aí, Abinor? Não, é isso aí. Eu acho que a gente estava falando aí dessa questão da humanização, né, e tal. E aí, essa parte da visita perianestésica, falando assim, que da substituição do ser humano por essas tecnologias, né? E aí a pergunta que estão batendo direto, assim, né, tal, é falar assim, aí... O médico vai ser trocado pela IA, né? O tal profissão, todo mundo pergunta aí, profissão X vai ser trocado pela IA, né? E existe uma resposta já padrão para isso aí, né? Então, qualquer profissão que você vê, tem algumas realmente que a gente acha que vão ser deletadas, mas o que acontece? A gente não tem certeza de muita coisa, mas a coisa que a gente tem certeza é o seguinte, o médico que souber usar a IA, souber usar essas tecnologias da indústria 4.0, ele com certeza substituirá aquele que não sabe usar. Então, o que acontece? A gente vai ter que correr atrás disso, né, tal. E aí você pensa assim, mas eu não gosto de computação, eu não gosto disso, daquilo. Não, você não vai precisar ser programador, você não está estudando essas coisas para, digamos assim, ser um especialista, não chegar no nível de Thiaguinho que faz programa, no nível que eu faço também, tal. Mas o que acontece é quando aquela pessoa que começou, sei lá, eu não gosto de celular, não sei mexer. Não tem como. Né? Bom você começar Ou você começa, tudo hoje é social, não sei o que lá, Sim. o gov.br e tal. Então começam, essa tecnologia, ela vai lhe abraçando de uma forma que você não tem mais, digamos assim, como escapar. E aí essa questão do desafio humano, mas eu queria voltar para esse assunto aí que Chaguinha tocou. É assim, e a gente do RN? Né? Estamos num país com desigualdade social gigante e dentro desse país estamos num estado, agora sim, um dos mais pobres da federação. Né? Então, assim, o que as pessoas perguntam, essas coisas são caras e tal. Eu, pelo contrário, eu tenho uma visão muito otimista. Que é o quê? O que eu vi, por exemplo, falar agora da minha cidade, da cidade da minha mãe, né? Que é Touros. Fazia um tempo que eu não ia em Touros e passava um tempo lá. Eu ia lá, visitava tal, para conversar com as pessoas, sentir o clima da cidade, né? E eu ia muito na infância. Então, eu tenho um retrato muito claro do que era Touros na minha infância e o que é hoje. E aí, assim, teve uma empresa lá que cabeou fibra ótica. Sabe, Chaguinha? Então, eu cheguei lá na casa que eu aluguei, eu tinha lá uma conexão, acho que de 400 mega. Ou era 200 a 400 mega. Deu para eu trabalhar de lá, tranquilo, assim. E assim, eu falei, poxa, que interessante. As crianças de Touros têm o mesmo acesso à informação que meu filho tem em Natal. Isso não acontecia. Isso é fantástico. Isso não acontecia. Então, o que acontece? Tem o IF lá de João Câmara. E aí eu conheci várias pessoas que fizeram o IF, né? E passaram em vestibular lá de Touros, filhos dos meus primos, né? Tal. Isso não acontecia. Meus primos, a maioria, não conseguiram terminar a faculdade, conseguiram ter acesso. Então, eles tiveram acesso a conhecimento, fazendo cursos até com a ver com tecnologia. Então, assim, a minha visão é otimista do ponto que é o seguinte, esse troço, ele baixa tanto o custo de certas coisas que começa a ter acesso a todos. A todos, você entendeu? Sim. E aí a gente tem que aproveitar o quê? Vou dar o exemplo da palestra que eu fui o moderador da mesa lá. Eu fui moderador de uma palestra chamada Metaverso. Então, é um dos assuntos mais... digamos assim, para frentex que tem lá, assim... mais muito boa a palestra, pessoal. E aí o que acontece? Não, eu fui o moderador só, né? Só fiz o bate-bola lá. Muito boa, a palestra foi excelente. Tá? A anestesista tinha uma empresa de educação que fazia vídeos em primeira pessoa para ajudar o treinamento e tal. Achei muito interessante aquilo. E assim, um óculos 3D da época, era da quanto, Chaguinha? Você que é mais por dentro aí, aquele que lançaram agora... Rapaz, passa de 10 mil reais. Eu acho que estava 20 e poucos mil reais, que era, em dólar era 8 mil, não sei quantos dólares. Passa de 10 mil fácil. Fácil. Hoje, né? Hoje, então, aqui é um negócio assim... não dá nem para a gente pensar em nenhum tipo de aplicação médica com aquilo, certo? Só que aí na palestra, rapaz, ela me deu uma ideia fantástica médica, né? Eles estão usando o óculos 3D
um videozinho para gerar distração. Então, diminuir o consumo de anestésico em sedação. Então, a pessoa coloca lá, fica escutando a música, ela evita todo dia e fica vendo. E aí, uma outra coisa fantástica, pegar veia em criança ou fazer vacina. Então, tinha um que tinha um videozinho que contava uma historinha do boneco, e na hora que ele, agora defende agora com escudo, aí a criança fazia assim, ela tacava a vacina, a criança ainda comemorava pensando que ele tinha tomado um raio defendendo um escudo com a espada e tal. Na verdade, era vacina. Achei fantástico aquilo lá. E para pegar veia também. Porque você pode colocar um desenho na televisão, na hora que furar, a criança vai olhar para o braço. Se ela tiver com óculos, ela vira e não vê aquilo lá e diminui a dor. E aí eu me lembrei o seguinte, existem óculos 3D, vou usar essa palavra aqui, excelente, uma palavra, ela que não tem custo perto de zero, que é só um pedaço de plástico, uma lente velha de plástico, que você bota teu celular, baixa um vídeo 3D e você consegue ter a sensação 3D. Então é muito barato. Então a gente pensa assim, quando tem uma tecnologia muito cara, é porque tem algo que não existia, que está mais barato e a gente tem que aproveitar esse negócio aqui. Exato. Pra gente entender. Exato. Então já teve a ideia assim, poxa, nos postos de saúde, por que a gente não pega esses óculos aí para poder pegar, fazer vacina nas crianças? Bota o celularzinho da criança, qual é o vídeo que ela gosta? Bota lá, tal, ela fica assistindo e aí ela vê sem ver nada ali, fica escutando e tal. E a gente vai melhorando a qualidade da atenção. Isso é uma coisa simples que eu estou dando exemplo, mas a gente pode pensar em coisa com IA, com cloud, com tudo que você imaginar, né? Então a gente tem que se aproveitar para diminuir custo, aumentar a produtividade e a gente diminuir a diferença. Só que é claro que eles chamam de desigualdade digital, uma coisa assim, tem um nome desse tipo aí. É isso mesmo. Você não tem nem comparação o acesso à tecnologia que uma pessoa que nasce num país de primeiro mundo tem em relação a gente. A gente vai ter que lidar com isso para tentar correr atrás. Um fato interessante diante de tudo isso, né, que a gente tem uma perspectiva que pode trazer um certo receio, mas ao mesmo tempo você tem esperança, porque você tem possibilidades de ir por caminhos que consiga levar essa tecnologia para todo mundo, ou pelo menos para a maior parte das pessoas, e pensar principalmente nessa questão da igualdade, né? Assim, quando você tem uma tecnologia que você pode distribuir para todo mundo, então você pode pensar num crescimento coletivo melhor. Então, assim, isso é esperançoso, né? Então, a gente, eu digo aqui para o pessoal, né, que não vamos ficar assustados, vamos apenas entender o que está acontecendo e aí procurar conhecer essas tecnologias, como eles disseram aqui, para que a gente possa usá-las de maneira equilibrada, de uma maneira adequada, né? Porque é como o chinês, né? Vamos pelo caminho do meio, né? Nem uma coisa, nem outra. A principal característica do povo brasileiro é a criatividade. Eu tive contato com isso, né? Eu tenho um estúdio que a gente faz jogos para videogame e tudo, e eu tive essa confirmação quando a gente começou a perceber o que a gente conseguia fazer com o orçamento que a gente tinha, né? Quando você pegava as empresas concorrentes norte-americanas, alemães, europeias, eles tinham resultados melhores que a gente, lógico, mas eles gastavam milhões de dólares. A gente chegava com um orçamento de $10 mil e a gente fazia algo próximo ao que eles faziam, né? E aí a gente estende para isso que você está falando, né? Veja o nível de visão de Abinoam, entendeu? Em vez de você pegar um óculos desse da Apple que passa de 10, 20 mil reais, você consegue fazer... Você usa um artifício onde você pega um material barato para você dar uma sensação. Ninguém aqui está dizendo que vai ser igual. Não, mas a gente consegue reproduzir um resultado semelhante com um valor absurdamente baixo, entendeu? Então, assim, isso é o que nos torna único, né? Nós éramos até famosos não pelo que a gente tinha feito em si, porque as pessoas tinham feito isso antes, mas muitas pessoas vinham conversar com a gente para entender a nossa produtividade com o que a gente tinha, entendeu? Então, o que é mais interessante é isso. Eu assisto às aulas e a gente chega a algumas discussões lá no MIT e eles falam muito isso, né? Que às vezes eles, para desenvolver tal coisa, eles gastam um volume absurdo. E aí eles jogam lá na mão, tem 2, 3 brasileiros, a gente começa a conversar, daqui a pouco a gente desenrolou um negócio muito parecido, às vezes melhor, às vezes pior, em certo ponto, de graça. Aí eles ficam olhando assim, rapaz, esses caras sem nada. Então, assim, eu acho que devido à nossa situação, né, ao longo dos anos, ao longo dos séculos,
por ter muita escassez, às vezes, de recurso, dificuldades realmente de conseguir as coisas, a gente sempre foi instigado a criar soluções, né? Às vezes é muito fácil, se você nasce nos Estados Unidos, você tem tudo na mão, você tem todas as facilidades, né? Enquanto aqui não, aqui a gente, às vezes nós somos privilegiados, mas a grande maioria da população não é. Então você tem que aprender desde cedo a fazer as coisas com um orçamento baixíssimo. E isso acompanha você durante toda a sua vida. Então, essas evoluções, isso que a gente pensa em fazer, né, com os orçamentos que a gente tem, isso é que é fantástico. Né? A gente fica falando muitas vezes de qual a característica do brasileiro. O brasileiro é um povo alegre, é um povo assim, é um povo assim. Tem tudo isso, mas não tenha dúvida que o que nos diferencia da grande quantidade dos países de fora é a nossa criatividade. Mas não é porque a gente é melhor, pela necessidade. Como a gente não tem, às vezes, a condição de ter aquilo, eu vou criar. A gente adapta. Você sabe disso, vocês são anestesistas, a gente tá fazendo. Chegou lá na hora, faltou um tubo, meu amigo, o cara dá um jeito, o cara pega um outro tubo menor, faz um jeito. Chegou na cirurgia, faltou agulha de estimuloplex, a pessoa deixa a agulha romba lá e faz. Tá fazendo uma colestectomia, faltou aquele saquinho, a pessoa pega um outro material, bota a vesícula dentro e resolve. Entendeu? Então, assim, às vezes o saco para botar a vesícula dentro custa $500. O cara pega um dispositivo que é $2 e resolve. Eu queria falar um negócio sobre a questão de custo, né? Que é pegando o gancho Chaguinha, um troço que eu gostaria muito de ficar claro aqui. A gente tem um ecossistema de inovação, certo? Só que falta ainda, digamos assim, muita coisa. E a gente que está na tecnologia, a gente vê como é que a coisa é feita, entende como a coisa é feita, aí pega um aparelho, sei lá, vou dar um exemplo para você, o TOF. Então, eu fiz engenharia biomédica, né? Não terminei e tal, mas eu fiz as disciplinas lá. Então, o TOF basicamente é um gerador de um pulso elétrico e tal. É um troço extremamente simples de fazer. É difícil passar ele na Anvisa, tem os selos, né? Tem os selos lá todos. Mas o que acontece? Quando eu fui perguntar quanto é que estava o TOF, era um negócio absurdo o preço. E a gente não tem acesso à tecnologia que era para a gente estar produzindo. Então, assim, fica aqui o desafio. Poxa, por que a gente não produz? A gente vê usando material. A gente está discutindo muito sobre honorário, né? Por exemplo, eu militei muito nessa área, na Copanest e tal. E aí a gente pega um orçamento de uma cirurgia e tal, aí você vê um material que é um fiozinho de teflon e tal, não vou entrar em detalhe e tal, aí você chega lá, R$700 um negócio, você tá entendendo? Dos R$2.000 e poucos uma coisa, quando você vê o que isso tem? Não, um pedaço de teflon, cara. Isso aqui é o mesmo teflon que tem na frigideira ali, um pouco melhorado, alguma coisa diferente. Não tem mistério. Para ser o valor... Então vão criar um mistério numa coisa que não existe. Uhum. Então o que é um oxímetro? É uma luzinha, cara, é um sensor. A gente foi lá no mestrado, lá 20 anos atrás, a gente sabia fazer um oxímetro. Então, por exemplo, a indústria nacional, sabe, por que a gente compra tudo de fora, né? Quando você vai ver, tem todo vai agregando custo em cascata. Na época do Covid, eu me lembro que os caras rapidinho ali, juntou o pessoal, acho que foi do CT Gás, fizeram um ventilador chamado Caninga, né? Vocês procuram aí, botaram o nome de Caninga, eu falava, não sei nem que fim levou esse projeto, mas é que esse projeto acabou morrendo, eles não são comercializados, não tem uma coisa... continuidade. Uma continuidade, a gente continua, digamos assim, importante tecnologia, mas para você ver, no meio da necessidade, rapidamente foi feito aquilo ali. Se for um negócio de 10 anos, cara, se juntaram lá o dinheiro. Então a gente tem cabeças pensantes aqui absurdas. Eu tenho um amigo, vou citar o nome dele, Alan Medeiros, né? Professor da UFRN. Eu considero o maior especialista de IA, talvez um dos maiores do mundo, né? Então, por que eu digo do mundo? Porque ele trabalha em diversos projetos do mundo. Trabalha para a Espanha, trabalhou... Gente grande, trabalhou na Europa, no laboratório e tal. E ele, cara, é professor aqui da UFRN. Então, a gente tem Chaguinha aqui, tá falando aqui, falou assim, humildemente da empresa dele, mas a empresa dele fez um jogo que foi vendido no mundo inteiro. Então, acaba aqui Natal, tal, juntou o pessoal ali com aquela dificuldade orçamentária que você está falando e tal. Sim. E a gente tem esse ecossistema, tem o pessoal lá do CCS, esqueci o nome lá... Agora eu esqueci, que era do mestrado lá. Eles mexem, fazem projeto de engenharia biomédica. Então, esse ecossistema, quem não conhece, começa a procurar aí o IMD, o Instituto Metrópole Digital, fica na FRN. Você tem na parte privada, você tem empresas de impressora 3D já de muito tempo, a Void 3D, você tem empresas... Por exemplo, essa pecinha aqui,
certo? É difícil você encontrar em eletrônica comum, né? Mas você tem aqui em Natal uma empresa especializada em esses tipos de circuitos, chama Natal Makers, que é para comprar esse tipo de coisa para você fazer prototipagem. Então, quem quiser brincar com robótica, tem isso aí. Você tem escolas de robótica, né? Sim. Que são daqui de Natal. A RoboEduc, aí tem a Robociência. Então, são invenções daqui, né, para ensinar robótica. Então, são coisas que eu estou tentando me lembrar aqui. Tem o C-Hub, que é um espaço de co-host de pessoas. Então, a gente tem todo um ecossistema, certo? Desculpa aqui não falar, porque se eu for falar tudo que tem em Natal, é muita coisa, se eu esqueci de alguém. Mas é que acontece. Essas pessoas todas, essas instituições, se elas entrassem em sinergia... Sim, detalhe, uma pergunta. Você sabia que existe um curso de engenharia biomédica aqui em Natal? Não. A UFRN existe, uma graduação, e já faz tempo. Já tem gente formada nesse curso. E aí o que acontece? Imagina um curso que tenha 20 vagas, formando 20 engenheiros biomédicos. Vai para onde aqui para trabalhar? Você está entendendo? Então, como dos hospitais, você pega, que a gente trabalha no hospital, desafio agora para vocês. Vocês conhecem que se o hospital que você trabalha tem setor de engenharia biomédica, né? Entendeu? Faz a manutenção. Então, o que acontece? A gente tem mão de obra, a gente tem um ecossistema. E aí, por que a gente não consegue, cara? É um desafio assim, começar a produzir tecnologia em saúde, que é a área que a gente conhece, é de ponta, né? E a um custo baixo. A gente precisa dessa tecnologia para poder universalizar. A gente tem um país que diz que saúde é o direito de todos, é universal. E criou-se um problema, que agora eu tenho que dar um jeito de ser. Aí não pode ser. É fundamental o que você está falando. Eu acho até, sabe, Babinó, passa justamente pela visão. Se você tem a visão do todo, se você se preocupa com o coletivo, então você consegue chegar. Você disse que precisaria dessa sinergia. Então, precisamos estar juntos e trabalhar juntos. Porque, assim, o grande medo que nós temos hoje é justamente a visão do individual. Então, eu estou pensando somente em mim. Então, se eu penso somente em mim, a coisa não anda. Mas se eu penso no coletivo, aí sim, eu somo forças. A gente sabe disso, que nós somos cooperativistas. Isso. Então, na verdade, isso daí é que levaria a um grande desenvolvimento. Exato. Quando a gente tiver essa visão do todo, a visão do coletivo. Eu estou crescendo, mas o outro está crescendo comigo. E eu fico feliz porque o outro cresce comigo. Então, essa é a nova visão que a gente deve ter para que a gente possa realmente utilizar essa tecnologia, dominar essa tecnologia, dominar aqui eu estou colocando, mas assim, de ter ela com o uso que seja bom para todo mundo, né? Perfeito. Um dos pilares que a gente abraçou, né, desde que eu fundei a empresa de tecnologia, né, a gente está começando pela parte de anestesia. Um dos pilares que eu sempre quis e fiz questão é que a gente conseguisse jogar o aplicativo para a última ponta, ou seja, para o médico, a um custo muito baixo. Certo? Então, assim, quando eu sento na mesa para negociar com cooperativas, com grupos de anestesia, a gente tem uma facilidade muito grande de até fechar contrato. Não só porque o produto tem muitas qualidades, mas porque o custo é muito baixo. Às vezes eles perguntam, você não quer ganhar em cima de cada consulta? Eu disse, não tenho interesse. Eu tenho interesse de fazer uma assinatura mensal com um valor baixo para que todos consigam utilizar. Perfeito. Entendeu? Porque isso daí... eu ganho e todo mundo ganha. Não adianta. Enquanto a gente tem as pessoas querendo, né? Nesse último congresso, eu fico reiterando, porque realmente para mim foi absurdo. Assim, foi uma virada de chave, acho que para a Binoa também, que tem muita coisa interessante. Uma das reclamações que eu recebi muito no stand era, rapaz, é inclusivo. Eles chegavam dizendo logo isso. Porque tem empresa tal, não sei o que faz parecido com vocês, não sei o que, a qualidade é muito boa, mas é um valor absurdo, é surreal. Eu disse, rapaz, aqui o valor é muito baixo. E aí, quando você dizia, eles até ficavam impressionados com o valor. Por quê? Porque é aquela história que a Binoa falou, entendeu? Tem como você fazer e tem como você tornar inclusivo. Não adianta, se eu quiser fazer um negócio e cobrar um valor absurdo, entendeu? Até que ponto isso vai? Lembrei agora de um dado que apareceu lá, né? Entendeu? Que era presidente do CONASEMES, eu acho, né? Que é o Conselho Nacional da Secretaria de Saúde dos municípios, né? Que achei interessante, né? Que ela rebatendo as críticas de que o SUS é mal gerido, né? E aí é o seguinte, quando você pega as obrigações do SUS, ele mexe com vacina, agente comunitário de saúde, prevenção de endemias, catástrofe e tal, controle da qualidade da água, é um negócio absurdo a quantidade de coisa, e mais tudo que um plano de saúde faz.
que é a assistência ambulatorial, o hospital, milagre, e algumas cirurgias que a privada realmente se saiu, que é transplante e tal, que eles teriam a obrigação e não... Cirurgias não, oncológicas, né, que são de maior porte, eles... Exato, acaba saindo e tal. E aí o que acontece? A gente assistiu 2 palestras. O camarada falou sobre o ticket médio do plano de saúde. Então, ticket médio no Brasil, assim, arredondando R$400. Então, por exemplo, o plano de saúde médio, do brasileiro médio, é R$400. Por quê? Porque tem criança que paga 200, 100 e tal, e aí tem os mais velhos e tal, e aí dá 400. Você sabe quanto é que é o orçamento do SUS por pessoa? R$150. Então, você tem um sistema de saúde que faz muito mais, com um orçamento bem menor, e o outro reclamando, dizendo que é mal gerido, eu que sou bom de gestão. Você gerir bastante dinheiro é muito fácil, né? Então, assim, meus pais não eram ricos, assim, e aí foram excelentes gestores, entendeu? Porque, comparando com algum amigo rico, é muito mais difícil para meu pai, né? Organizar as finanças lá de casa do que para quem não tem dinheiro. Então, assim, quando a gente pega nesse orçamento aqui, poxa, eu tenho 150 para gastar por mês para o cada indivíduo, o que eu posso dar de saúde para resolver tudo? Eu tenho que ter coisa que ganhe escala, eu tenho que ter sistema de controle de vacina que seja nacional, eu tenho que ter protocolo eletrônico que seja de nível nacional, eu tenho que ter sistema que vários municípios se juntem e construam juntos para não dar. E a gente tem que pensar nessas soluções de baratear custo para poder ter acesso. Não tem outro segredo, não. Rapaz, assim, a gente... O tempo é aquilo que é, né? A gente continuaria ali que falando por muito e muito tempo. E eu agradeço, assim, porque realmente são assuntos que... né? Mas eu queria, antes, finalizando um pouco o nosso episódio de hoje, que vocês, cada um, falasse um pouco especificamente dos 2 aplicativos. Você já falou alguma coisa, mas você pode complementar. E a Binan também falou que tem o Go Médico, né, que é um aplicativo desenvolvido por ele. Então, que vocês falassem um pouquinho dessas 2 ferramentas e também, assim, fizesse as suas considerações finais e tal, em relação a tudo isso que nós falamos. Eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo fiquei esperançoso, porque eu vejo que a capacidade humana de criar tudo isso é muito grande. Ela talvez perca um pouco a sua capacidade de controlar, mas ao mesmo tempo ela vai encontrando caminhos para que a coisa funcione de maneira adequada. E eu espero que a gente cresça, evolua como ser humano, e aqui eu gosto de usar sempre a expressão espiritual, que a gente evolua espiritualmente para a gente entender que fazemos parte de um contexto muito mais amplo do que nós mesmos. Sim. E que a gente possa usar tudo isso para a evolução da humanidade como um todo. Então, com você, fica a palavra para vocês aí. Perfeito. Se quiser falar primeiro. Em relação ao aplicativo, né, eu trabalhava na parte de tecnologia, só que bem afastado da medicina. E aí eu recebi o convite para resolver uma questão que estava acontecendo em Recife, que alguns hospitais de ponta, eles não estavam mais aceitando que o paciente internasse no hospital sem a consulta pré-anestésica. Isso aí gerou um desespero lá, gigantesco, porque o pessoal estava tendo que improvisar umas consultas ou até mesmo ir no quarto dos pacientes para fazer as consultas, o que inviabilizava o processo cirúrgico. Você perdia horas fazendo. E aí a gente começou nessa ideia de organizar esse fluxo. Foi aí que a gente começou a ver a questão de inteligência artificial, foi aí que a gente teve acesso aos GPTs da vida, né, que são os transformers treinados, e a gente teve a licença e a gente começou a fazer essa integração. Mas desde cedo, desde o início da empresa, que eu falava isso, eu falei, a gente vai fazer, só que a ideia é aquilo que eu falei para você, que a gente construa um pilar onde seja de baixo custo. A gente hoje também já tem um braço da empresa que trabalha com a questão do SUS. Em Recife, a gente já está começando a se mexer em ter alguns contratos onde a gente vai oferecer algumas licenças para alguns hospitais. Isso seja feito de forma gratuita, entendeu? Para que a gente consiga levar a tecnologia para os vários locais, né? E assim, para finalizar, eu gostaria de falar na questão da humanização, que é o que eu sempre bato na tecla. A gente precisa entender que a gente tem que trabalhar na parte da empatia, na parte da humanização, né? E parafraseando um grande colega, que ele fala que
em terra de robô, quem tem um coração é um rei. Perfeito, Valeu. perfeito. Muito boa história aí do aplicativo. Então, assim, a história da meu envolvimento com tecnologia é que eu tinha feito mestrado, saí daqui da faculdade, fui fazer mestrado em engenharia biomédica, né? Na área de informática em saúde lá em Campinas, na Unicamp. E aí continuei, sempre levei em paralelo essa minha carreira aí da parte da tecnologia, que era uma paixão que eu tinha, sempre foi, mas nunca tinha levado, digamos assim, para o lado profissional. Quando eu cheguei em Natal, o cenário que eu tenho é o seguinte: a Copanest muito bem organizada internamente e tal, mas não tinha um sistema para fora, para controle, para auditar as contas, né, e tal. O Minhas Guias ainda estava em desenvolvimento, né? Eu não tinha nem a ideia, não sei exatamente que pé estava, porque eu não tinha envolvimento com a administração da Copanest. O fato é que no meu escritório lá, quando eu vi, o pessoal controlava as contas com planilha Google Docs, né? Então isso dá um problema de produtividade gigantesca. Para fazer um relatório para coletar as guias era diferente. Então fiz um acordo lá com o escritório e fiz esse sistema chamado GoMet, que é de controle, tracking de contas. Basicamente você digita a conta dele e a secretária fica controlando: ó, coletei, eu enviei para o convênio, ele pagou errado, eu estou recursando e tal, e você consegue acompanhar esse tempo real. É basicamente isso. E aí o que acontece? É um sistema bem simples, justamente por isso, para ter um orçamento baixo, ter um valor pequeno. E aí o fato é que ele cresceu bastante. Em paralelo, a Copanest fez o Minhas Guias aí. Basicamente, a maioria dos clientes eles eram anestesistas. Migraram para Minhas Guias, um sistema muito mais completo, que é integrado com a Copanest, né? Tem um orçamento muito maior também, né? Com certeza, mas não tem, são produtos diferentes, digamos assim. O meu tem uma situação. Fiquei com uma carteira de clientes menor e agora essa carteira está começando a engrenar novamente, e aí a gente fez o lançamento a fundação dessa empresa aí, a TL1N, para tentar ter esses contratos, né, formalizar essa coisa aí e tal. E a ideia é empreender em outros sistemas, né, começar, porque direto, né, Chaguinho, acho que você deve ter isso direto, os colegas veem você como referência, fica pensando: vamos fazer um sistema assim e tal. Aí o pessoal, mas geralmente é aquele negócio. As propostas eu entro com a ideia e você entra com o trabalho. As mais indecentes a ideia assim, eu tenho um bocado também, entendeu? Ideia exatamente. Então, eu não estou desmerecendo a ideia de ninguém, mas assim, a parte difícil é fazer o que essas empresas que estão empreendendo, a Chaguinhas, a minha agora, né, e tal, que é trazer, dar ideia para o produto e ter clientes que digamos assim, paguem. Então, é basicamente isso aí. E assim, fazendo um resumo com o que a gente falou aqui, o quê? Com a solução tecnológica, aumentei a produtividade do escritório, diminuir a perda. E aí você pensa assim: isso influencia em preço? Claro que influencia. Porque um anestesista que está perdendo ali 20% da produtividade em glosa, ele sempre vai ter uma pressão para tentar aumentar. Então, todo mundo ganha. Então, a tolerância: agora eu estou ganhando todo, estou tendo menos glosa, eu aceito um preço menor do convênio. E o convênio paga menos o anestesista, digamos assim, né? A forma, e consegue dar um preço menor pro cliente final. Então, no final, você, com a tecnologia, você tem que diminuir essa perda no caminho, você aumentar a produtividade para você aumentar o acesso. Essa que é meu mantra aí. Aí todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, exatamente. Eu agradeço demais a vocês dois. Eu aprendi bastante aqui, viu? Okay. Muito obrigado. E eu acho que essa questão da avaliação pré-anestésica, ela é fundamental. Meu sonho aqui, inclusive a Binoan sabe disso, na época que eu estava também lá na Copanest, era a gente realmente estabelecer um critério de avaliação, tipo um ambulatório, para a gente ter para todo paciente cirúrgico, que eu acho que isso aí é importantíssimo, né? Então, desejo todo sucesso aí para esse empreendimento. Obrigado. E para a Binoan também. E, assim, vocês teriam uma dica cultural aqui para os nossos colegas? Um livro, um filme que pudesse indicar? Seria interessante aí. Rapaz, você fez a pergunta meio de supetão, eu até estava tentando lembrar aqui, mas aí eu tentando prestar atenção em Chaguinha e tentando me lembrar dos livros, mas aí, veio aqui 2 livros fantásticos aqui que eu me lembrei recente. E, assim, eles não são diretamente ligados à tecnologia, porque eu acho que a tecnologia, talvez, se brincar, é a parte mais fácil, né, Chaguinha? a humanidade disso aqui é que é a parte difícil. E aí eu queria indicar que 2 livros aí, que eu li um coincidente, são 2 coreanos, né? Um chama Maus Samaritanos, o mito do livre comércio, certo? Esse livro aí é do Rajun Chang, foi a dica de Alan Patrick, um grande amigo meu, e assim, mudou a minha visão sobre como a cultura,
certo? E os hábitos, a produtividade, ela relaciona. Então, esse livro, basicamente, para dizer a vocês, tem uma frase aí, só para dar o easter egg do livro, assim, que diz: japonês preguiçoso, alemão ladrão e coreano atrasado. É um título de um dos capítulos do livro. Rapaz, isso aí é o fim do mundo. E aí todo mundo olha, o que é isso, né? E aí você vai imaginar que em um determinado período da evolução desses países, isso eram verdades. Eram verdades, né? A Alemanha em crise, você não podia andar na rua, que você era assaltado. O japonês era um país agrário, a Coreia também. E hoje essas coisas ninguém lembra disso. E aí ele diz o seguinte, aquele mito de que, o brasileiro... Por que eu estou indicando esse livro? Que é para provocar a gente a produzir, a gente a montar essas indústrias. É da cultura do brasileiro, o brasileiro é preguiçoso. Não, não é isso, cara. Então, assim, esses países mudaram a economia influenciou a cultura. Uma coisa leva a outra. Isso. Então, por exemplo, você não vê... Você tem o mito do baiano ou do nordestino preguiçoso, que, porra, eu tenho um apreço gigantesco ao povo baiano, assim, e eu fico revoltado. Isso me dói quando falam isso. Até porque quando todo mundo chega em São Paulo, você não vê nenhum nordestino preguiçoso nem nada, porque tem emprego, né? Aí o pessoal se comentava lá, não, aqui com 16 anos você trabalha, não tem emprego para ninguém 16 anos aqui em Natal, né? Então essa influência. O outro livro é A Sociedade do Cansaço, indicação do outro anestesista, certo? O Dr. Rogério Ney, grande amigo meu, é outro coreano. É fantástico esse livro, bem curtinho, dá para ler na sentada, fala sobre essa aceleração que a gente está vivendo, que a gente vai ter que ver, e por que a gente vive cansado, né? É essa ideia de que a gente pode tudo. E a gente não pode tudo, né? Seriam os dois livros. Filme, você pediu Eu, Robô, isso aí é um clássico. Isaac Asimov, você deu a dica já. Eu ia falar meu Robô. Pode falar. Não, então corta, deixa o livro, deixa aí. Eu ia sugerir assistir, né, o filme do Eu, Robô. É uma história bem antiga, tá? Ao contrário do que o pessoal pensa, salvo engano, ele foi escrito, acho que em 1920 ou 30, porque toda essa questão, quando a gente fala de IA, revolução, a gente, é um negócio moderno. Não, ele não é um negócio moderno, ele foi criado na década de 50, tá? Veio junto dos conceitos de Turing de computação, ele aproveitou e já criou os inícios da IA. Então, antes disso, já tinha a ficção do robô que foi adaptada, né, com Will Smith, tudo. E o livro que eu venho lendo há um tempo, e ele tem vários desdobramentos, são livros de humanização, mas o que eu gosto muito é o que fala, acho que o título dele é A Revolução dos Transformers. Transformers não são aqueles bonequinhos que viram robô não, tá, pessoal? Transformer é justamente a virada de chave da IA. O que é um Transformer? É uma sequência de códigos que esses códigos eles aprenderam a interpretar a linguagem humana natural. Então, a partir do momento que um código de computador consegue entender o que um ser humano está falando, foi aí que a gente teve a grande virada de chave, aconteceu em 2018, a era dos Transformers, tá? Então, eu leio muito em relação a esses Transformers. Isso aí deu origem a tudo. O que é o GPT, né, do chat GPT? O GPT é um Transformer treinado. Então, tudo hoje em dia que a gente fala nessa parte está relacionado aos Transformers. A partir do momento que o computador entende o que eu estou falando com ele, consegue interpretar uma imagem, consegue ver, isso gerou toda essa revolução. Fantástico. Beleza, ótimo. Pô, Fred, antes de terminar, lembrei de outro filme aqui que a gente tem que ler com um spoilerzinho para vocês, que é o IA. Tem muita gente que assistiu aquele filme IA, né? Sim. E aí eu lembrei dele porque você citou uma coisa aqui, os robôs vão dominar o mundo, né? E aí o que acontece? Chega no final, tem aqueles alienígenas lá com ele. Aí só para dar uma dica para vocês, assistam novamente, sabendo que não são alienígenas. Não. são robôs, frutos da evolução daquele menino. Então eles encaram aquele menino como um ancestral deles, né? E assim, quem não percebeu esse detalhe, volta e assiste o filme agora, vai dar outra visão agora. Vai dar instalada. Beleza. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a vocês dois. Obrigado a todos. Então a gente retorna no próximo episódio do Saernicast. Valeu, pessoal.